Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelos nossos irmãos Marcos e Cristiane, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais. Pelo irmão José, com a prece inicial, nosso irmão Sérgio, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que estarei conduzindo a reunião, bem como a solicitação à espiritualidade protetora que se faz presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes. Isto é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos, com o coração aberto, os benefícios desse banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem o recipiente com água para fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando interiorização, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade protetora, estando sempre em constante oração. Senhor Jesus, mestre amigo, nós agradecemos mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, nesse Evangelho do Lar. Que nós possamos, nessa noite, aprender muito mais com seus ensinamentos e poder colocar em prática tudo aquilo que nós possamos entender desse seu ensinamento maravilhoso, dentre tantos que o Senhor nos concede. Assim seja. Em Caminho, Verdade e Vida, obra de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição número 54, A Videira. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Palavras de João. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pôde perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre, de que Ele é o dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramentos e iluminação. Dentro de nossa pequenez,
sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância. Não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, de sua seiva divina, procedem todas as nossas realizações elevadas, nos serviços da terra, alimentados por essa fonte sublime. Compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio, o seu amor infinito na orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Assim que nos aconteça qualquer coisa de bom ou ruim, nós devemos manter confiantes na palavra viva de Jesus, em Deus, para não estarmos abandonados aí à própria sorte. Temos leis de obediência, de caminho, de verdade, de iluminação, de vida, que é para nos zelar. Que Deus, o Cristo e os bons espíritos sempre nos ajudem. Nessa lição de hoje, me chamou logo a atenção, de imediato, o título A Videira. E aí eu fui dar uma olhada no significado, por que a videira? Eu vi como significado, ela tem a paz e a prosperidade. E aí eu fiz essa união com a mensagem que o texto nos passa, de Deus ter colocado para todos nós, aqui na Terra, encarnado, a personificação da paz e da prosperidade e do amor que é Jesus. E que nós temos que nos alimentar desses grandes ensinamentos do nosso Mestre, para que a gente possa caminhar de maneira firme e serena ante todas as adversidades do mundo, ante todos os sentimentos de angústia que nós possamos ter, e nos momentos difíceis a gente ter em mente todos os ensinamentos que o Cristo nos fez, porque angústias, sofrimento, tudo isso o Cristo passou, e passou com serenidade, e passou demonstrando paz, e passou por tudo isso demonstrando muita tranquilidade. Então que nós tenhamos esse exemplo vivo em nossa vida, como se fosse o nosso protetor, como se fosse o nosso grande mentor espiritual que realmente que é o nosso Cristo. Ele que nos ensina, Ele que nos ampara, Ele que nos protege, e a sua vida é um grande exemplo para todos nós. Esses ensinamentos de hoje é muito, muito bonito, porque aqui Emmanuel nos traz a grandeza de Deus, né? Deus em sua misericórdia nos enviou Jesus, que mesmo dentro da nossa limitação, para compreender um pouquinho sobre Deus, que Deus é o Criador Supremo de todas as coisas e que nos ama. Assim como Jesus, que através do seu Evangelho nos ensina a verdade, nos ensina as leis divinas. Nós, ainda espíritos ignorantes, estamos muito distantes do Criador. E a lei maior ensinada pelo Mestre é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse amor que alimenta a alma. E no capítulo de João, também diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E o que pedimos para Jesus? O que estamos pedindo? Muitas vezes pedimos nossas orações, pedimos para Deus coisas materiais, mas Jesus quer que nós pedimos algo assim que nos alimente a alma, que nos dê força. A gente precisa pedir força, coragem para a gente vencer as nossas imperfeições e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Só o ensinamento de Jesus, o Evangelho, que preenche o nosso vazio existencial, porque buscamos tantas coisas materiais para nos satisfazer, achamos que vamos encontrar a paz, a felicidade, e não sempre nos falta algo. E isso que nos falta, esse amor fraterno, a prática da caridade.
Assim, estaremos desenvolvendo outras virtudes. Estaremos eliminando o orgulho e o egoísmo, são as chagas da humanidade. E sendo assim, estaremos sendo mais caridosos. Sem a caridade não há esperança no futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação. Em todos os globos é a mais pura emanação do próprio Criador. É a própria virtude, sua própria virtude que ele dá à criatura. Então é isso que Jesus espera de nós, né? A prática da caridade, a prática desse amor. E é isso que nos falta. Jesus está conosco, então falta estarmos com Jesus. Então que possamos abrir os nossos corações, praticar os ensinamentos de Jesus. O Senhor nos ensinou todas as coisas que nos levariam a Deus, mas não nos ensinou nada que não estivesse neste mundo. Tanto que ele colocou tantas coisas que o homem conhecia como exemplo. Ele veio para abrir os nossos olhos, para que a gente olhasse nesse mundo, nesse planeta, todas as coisas que ele, como co-criador de Deus, preparou para que a gente tivesse crescimento espiritual, a gente pudesse aprender. Mas como a gente não conseguia, ele veio, se doou, e através das coisas que estavam próximas ao próprio homem, ele ensinou esse homem a amar, ensinou esse homem a ver a caridade, ensinou esse homem a compreender o que era perdão, o que era humildade, com seu próprio exemplo, o exemplo de cada um, de transformação e de cada pessoa que ele foi transformando. Até hoje, quanto mais a gente se consegue se aproximar dele, a gente vai se transformando. Jesus tem esse poder de nos transformar, se a gente permitir. Se a gente se aproximar dele, nós vamos conseguir, através de todas as coisas. Deus é o nosso grande Pai, e Jesus é o nosso grande caminho. Creio que seja o único caminho que nós temos, assim, tão maravilhoso e brilhante, para chegar até Deus. Basta a gente se dispor a perceber todas as lições e todas as coisas que estão ao nosso redor. Temos humildade suficiente para entender que nós não temos condições e sem Jesus nós não conseguimos chegar até Deus. Uma parábola colocada por Jesus para tentar exemplificar aos discípulos de que forma as coisas aconteceriam tanto naquele presente quanto no futuro, ele se personifica, como foi dito, numa videira. Para quem conhece uma plantação de uva, vai saber ou vai lembrar que basicamente o caule ele tem que ser constantemente podado. O que significa isso? Quando ele coloca o pai como agricultor, naquele momento ele tenta demonstrar que Deus, nosso Pai, nosso Criador, é quem faria todo esse trabalho de cultivo para que aquela videira verdadeira personificada nele, Jesus Cristo, pudesse proporcionar os melhores frutos. E aí eu volto à questão da plantação de uva. Quando ocorre a sustentação da planta, e aí o agricultor ele tem que estar atento, ele vai ter que estar sempre podando os galhos que estão secando, ou os galhos que estão consumindo a energia de uma forma que não vai produzir um bom fruto. E é nesse sentido que Jesus colocou como uma videira verdadeira. Ou seja, ele sendo o caule, e logicamente parte da raiz que é cultivada pelo agricultor, no caso da parábola, o nosso Pai Criador, e todos nós, naquele momento seriam os discípulos, estariam ligados a ele na produção desse bom fruto. Então a parábola ele passa justamente isso, certo? Jesus é o exemplo, é o sustentáculo, e todos nós que queremos segui-lo seríamos
os galhos na videira verdadeira, a sustentação, ou apodreçam, ou envelheçam sem entender o conteúdo do Cristo, eles serão objetos de serem podados, no caso, pelo agricultor. Então é isso que a gente tem que ver, e é isso que o texto passa, né? O Deus Criador nos proporciona todas as possibilidades aqui no planeta, e nós é que somos os responsáveis por sermos esse galho robusto e produtivo, ou não sermos o galho produtivo, e que isso acontece no dia a dia, né? Quer dizer, a gente se afasta de Deus, a gente se afasta dos ensinamentos de Cristo, e quando vai perceber, já está distante. Mas naturalmente, Jesus, na sua benevolência, ele vai nos aceitar caso a gente queira ter o sustentáculo com ele. Então é dessa forma que eu vejo a parábola. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, refletindo intimamente sobre as colocações por alguns minutos, ouvindo uma canção e nos indagando: será que estamos de fato nos alimentando na videira sublime do enviado de Deus? Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade de luz protetora que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor, junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que, de uma forma ou de outra, se conectaram nesta rede de luz e oração, em busca de conforto, diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual. Que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz, e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos
vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes do amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda a espiritualidade protetora, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.